Oi, meus amados, estou aqui de novo. Eu vim falar com vocês agora sobre a visão. Vocês sabem o que é visão? O que é ter da visão de Deus? A visão espiritual? Às vezes tem pessoas que são do mundo, que têm mais visão do que pessoas que são da igreja, que são, entre aspas, de Deus, que seguem a Bíblia. A visão espiritual é uma visão, não é a visão dos olhos. Uma pessoa que enxerga, tem os olhos para ver, tô vendo. A visão espiritual é ao longe alcance. Você não vê, não tem limites. É uma coisa além do que os olhos podem ver. Isso é visão espiritual. E vocês poderiam se perguntar se vocês têm visão de coisas grandes, porque Deus não é um Deus de coisas pequenas, Deus é grande de coisas grandes. Você acha certo pessoas do mundo terem coisas grandes, ganharem mais do que pessoas que são de Deus? Eu não concordo com isso, porque a miséria não é de Deus. Tá certo, Jesus, ele veio numa família pobre, humilde. Ele veio daquela maneira porque ele tinha que vir. Ele era dono de tudo. Ele é dono de tudo. O erro que eu cometi agora falando. Ele é o dono de tudo, mas ele teve que vir daquela forma. Era um jeito mais difícil das pessoas aceitarem ele. Se ele fosse ricão ou se ele viesse como rei, era mais fácil as pessoas aceitarem ele, não é verdade? E Jesus ainda não reinou no mundo. Quando ele veio com o único e objetivo que era para se sacrificar pelos nossos pecados, para a gente poder ser salvo, para ele pegar a chave no inferno da nossa salvação. E dessa do Apocalipse agora, quando as pessoas forem arrebatadas, Jesus também não vai reinar ainda. Ele vai descer sobre as nuvens e vai levar os arrebatados. E os que também já estavam mortos. Vai arrebatar os vivos e os mortos, os que têm que ser arrebatados. Depois que o profeta Fausto governar por 7 anos, não exatamente 7 anos, mas é um número mais ou menos, que é 3 anos e meio de tudo do bom para as pessoas do mundo, vai ter tudo em abundância, e depois 3 anos e meio de destruição, desgraça, tudo do mal. E daí o céu vai descer na terra. Jesus vai governar na terra por 1000 anos. Aí sim que Jesus vai reinar na terra. Mas ele nunca reinou. Ele veio numa família humilde, veio pobre e sempre foi, até os últimos dias, até a sua ressurreição. E eu acho assim, uma pessoa que vive na miséria não tem que aceitar. Deus não se agrada, não fica. Não que ele não se agrada, mas ele não fica feliz. Eu acho que dói no coração de Deus ver uma pessoa sofrendo, faltando alguma coisa, sabe? Eu não admito pessoas sem instrução bíblica, sem Deus e vencer na vida, ser cantores famosos, ganhar mais, ser mais do que pessoas, cantores que são gospel, de que cantam para Deus, sabe? Falta visão. Essa é a palavra, a visão espiritual. E você tem que pedir para Deus mais visão daquilo que sua mão não alcança, mas o poder de Deus alcança. E a gente tem que ter fé, visão de alcançar coisas grandes. Por que tem muitas igrejas cristãs que amam falar que Deus se agrada de gente pobre, que vive na miséria, que esses serão salvos? Meu filho, você está completamente errado. Sinceramente, deixa eu te abrir os olhos. Também se não abrir, né, só vou causar... Não sei o que eu vou causar, mas vou causar alguma coisa. Então, se você acha que a miséria é de Deus, então você está enganado, porque Deus fala que ele é o dono do ouro e da prata. Na Bíblia tem mais de 2.000 promessas só de bênçãos financeiras, e a prosperidade financeira é de Deus. Se você já é abençoado sem bênção financeira, imagina com a bênção financeira ia ser muito melhor, porque o dinheiro compra tudo. O dinheiro que resolve muitas coisas, muitas causas, sabe? Então, eu acredito assim, que Deus se exalta na vida daquele que é honrado, que é posto por cabeça e não por cauda. Assim como diz a Bíblia, que a gente tem que ser cabeça e não cauda. A gente tem que mandar e não ser mandado. A gente tem que ser patrão e não ser empregado. E eu aceitei isso na minha vida. Então eu creio que a prosperidade é de Deus. Tá certo que a gente não deve amar. É que nem o pessoal gosta muito de falar, né? Que é mais fácil
um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ser salvo. Que rico que fala? O rico que ama seus bens acima de Deus. Isso Deus vê, por isso que Deus concede para aqueles que foi fiel no pouco e será fiel no muito. E que sabe que não se ensoberbará, não ficará soberbo, não ficará engrandecido, se engrandecer por ser alguma coisa. E não se engrandecer pelo que Deus concedeu. Entendeu a diferença? Não foi os meus méritos, porque eu mereço, porque eu fiz. E sim porque Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele concedeu pela graça. Essa é a diferença. Então, Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele quer te dar tudo, tudo. Às vezes tem coisas que Ele preparou para você e existem barreiras, pecados, alguma coisa, não sei, alguma coisa ruim que impede Ele de te entregar. Ele tá assim, ó, mas falta a sua ação, o seu querer. Você tem que manifestar a sua fé. Porque Ele não entrega nada de mão beijada, isso é certeza. Nada, nada, nada cai do céu e nada é fácil. Tem que ter muitas lutas. E como? Às vezes as pessoas pensam que eu não tenho lutas. Imagina, tem muitos no meu lugar que não ia aguentar. Com certeza não. Você não sabe o que é pessoas te jogarem pedras pelas costas, você passar e já falarem mal atrás. Você saber e não ligar e não poder fazer nada. Porque tem certas coisas que a gente tem que entregar na mão de Deus que só Ele pode fazer por você. Tá certo que às vezes eu falo algumas coisas, até demais. Eu sei que eu não sou perfeita, que eu sou muito pecadora. E que às vezes eu falo algumas coisas que eu não agrado a Deus, não, depois eu me arrependo. Tipo de, sei lá, de dar indireto pra alguém que me feriu. Mas é momentâneo também, no dia seguinte eu nem lembro mais. Mas então, voltando ao assunto da visão. Você acha que nessa vida aqui você tem que sofrer com a enfermidade, sofrer com a miséria, com a faltância? Claro que não. Aqui você tem que ter do melhor, viver do melhor. Na oração do Pai Nosso que sai do céu, santificado seja o teu nome. Vem a nós o vosso reino, ou seja, o reino de Deus vem a nós. Meu irmão, a fé é para ser manifestada agora, nesta vida. Você tem que ter fé para ser curado, você tem que ter fé para vencer na vida, para ser alguém, para dar glórias e glórias a Deus, para ter uma vida digna de ser um servo, um filho de Deus. Porque todo filho de Deus tem direito à herança do Senhor, pois somos filhos de Deus. Se você obedece a palavra de Deus, se você teme a Deus, se você segue certinho, você é filho de Deus, realmente, você merece, você tem parte na herança de Deus. E a fé é para ser manifestada agora, a cura da doença a gente não pode aceitar. De vez em quando vem algumas coisas que é para provar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Às vezes quando a gente está confiante demais, acontece algumas coisas que é para abrir os nossos olhos. Então eu acredito assim, que lá no céu vai ser perfeito. A vida eterna não vai ter doença, não vai ter velhice, não vai ter brigas, não vai ter tristeza, nada de ruim, vai ser mil maravilhas, não tem como imaginar a grandeza do céu, a grandeza de como que é bom, é como uma formiga imaginar mexer no computador, não tem como, é imaginável, inimaginável. É muito bom a vida eterna. E tá certo que a gente tem, primeira coisa é a salvação, é a vida eterna, a nossa alma tá garantida na vida eterna. Mas a gente não tem que ficar só esperando a vida eterna. Deus não fez a gente. Todo mundo tem seu propósito. Nós não fomos postos no mundo para só esperar a vida eterna. Não é desse jeito. A gente tem que ter visão de alcançar coisas grandes. A gente tem que ir atrás, batalhar pelos nossos sonhos. Toda vontade que tem no nosso coração, não é em vão. Foi Deus que colocou. Se Deus colocou, a gente vai conquistar, a gente vai. Você não pode se desmerecer. Ai, mas eu não tenho estudo. Ai, mas eu não tenho, como que fala? Peixada que eles falam. Não tenho amizades influentes ou parente, alguém que me coloque no poder ou no auge ou me ajuda. Não tenho quem me ajuda, padrinhos para me bancar. Ah, eu não sou ninguém, eu não sou de família rica. Olha, meu filho, isso daí não tem, é tudo baboseira. Não tem nada a ver. Porque Deus exalta justamente aqueles que aos olhos humanos é impossível dar certo. Eu já vi mendigo virar milionário.
E eu sei que é possível, eu sinto dentro de mim queimar. Eu tenho certeza que um dia eu vou ser a mulher mais rica do mundo. E se tem um Deus verdadeiro na minha vida, isso vai acontecer. E é para honra e glória dele, para provar que na minha vida tem um Deus verdadeiro, que eu sirvo, que eu amo. Tá certo que esse mês a gente vai vender o quê? Uns 200 mil reais de carretinha. Mês passado a gente vendeu 150 mil reais. Mas é sem explicação como vender tudo isso com um monte de fábrica de carretinha fechando. E meu marido ainda tinha vindo desesperado falando pra mim: ai, que é crise, tá todo mundo falando de crise, tem fábrica de carretinha abaixando 300 reais cada a unidade das carretas e todos vão comprar com eles e não sei o que. Sempre tranquila, nada do mundo me abalou, porque eu falo, quando é crise no mundo, aí que é abundância pros fiéis. É na crise que a gente fica milionário, que a gente compra coisas a preço de banana. É na crise que eles entregam empresas grandes, empresas falidas que a gente restitui, reconstrói, levanta do zero. Sabe? Com Deus tudo é possível. Basta a gente ter o quê? Visão. Visão de coisas grandes. E eu tenho muitos sonhos, muita visão de coisas grandes, sabe? E não tem explicação que Deus faz. Pra falar a verdade, por exemplo, lá da minha fábrica, minha loja de importação que eu vendia coisas lá no Japão, que eu vou voltar no final de maio agora. Eu grávida, só queria ganhar um salário de fábrica pra me sustentar. Era melhor do que ficar pegando dinheiro emprestado da minha mãe, tava me acumulando em dívidas na época do terremoto no Japão. E eu comecei sem investimento nenhum, em casa, abri a loja online. Tinha amigas minhas que já vendia há 5 anos, ganhava só o que ganha uma fábrica, mas era melhor sair de fábrica e ficar vendendo isso. E eu, na época, não podia trabalhar em fábrica, eu tava grávida, tentei, mas eu não aguentava ficar em pé, 12 horas de pé, nem que fosse 8 horas de pé eu não aguentava, porque tava grávida, passava muito mal, e o Hiro não tinha serviço, a gente tava morando com a minha mãe, humilhado. Eu comecei sem investimento nenhum, devia mais ou menos equivalente a 20 mil reais, que é 1 milhão de ien, não dá nem isso, bem menos. Mas eu tinha comprado carro no Brasil, na época era um Astra, assim, era um Astra mesmo. Então a gente não tinha quitado e foi pro Japão com dívida. Da época que eu vim pro Brasil passear um mês. E daí. Só que faltava pouca coisa. Aí logo que a gente chegou lá, que aconteceu o terremoto, tudo aquilo. E eu comecei a vender do zero, sem investimento. Eu pagava o quê? Tudo que eu comprava era tudo com dinheiro já dos clientes, que eles pagavam antecipado para mim fazer o pedido. E com isso, em 6 meses eu vendia todo mês 3 milhões e meio de ien, que dá 75 mil reais, mais ou menos, ou mais. Eu sei que limpo dava uns 40 mil. Mas é sem explicação, assim, vender mais do que loja ou mercado que tinha lá no Japão vendia. É assim, é coisa de Deus mesmo, não tem explicação. E quando a gente chegou no Brasil, é claro, deixar as coisas na mão de outros vai diminuindo mesmo. Tanto é que lá foi diminuindo o dobro, menos, menos, menos. E eu fiquei ganhando só 15 mil por mês, limpo, lá do Japão. E daí foi aí que eu vi que eu tinha que fazer outra coisa aqui no Brasil, que não tinha como contar com o dinheiro de lá. E a gente, quando abriu a fábrica de carretinha, não tinha cliente, abriu no quintal lá da minha sogra, não teve investimento, a gente só comprou um maquinário de cada, de cortar ferro, de pintar, e a máquina de solda, não deu nem 10 mil reais, sabe? Investimento mínimo. E desde o primeiro mês já começamos a ganhar 15 mil reais, e foi sempre dobrando, 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 e hoje a gente vende 200 mil reais, tranquilo por mês, sem ir atrás de cliente. Os revendedores vêm atrás da gente, os clientes vêm atrás da gente. É que nem eu falo, a gente pode abrir um negócio num buraco, no meio do nada, no meio do mato. Deus envia cliente. Tem gente que tem no centro e não vende nada. É igual segurança também. Quando Deus protege, quando Deus dá, só Ele pode tirar. Não, não precisa ter segurança de nada. Deus protege. Os anjos de Deus, olhos espiritualmente vendo, que é a visão, tá os anjos mais poderosos de Deus protegendo contra todo roubo, todo assalto. Enquanto isso, tem lugares que é totalmente protegido, tem câmera, monitoramento, segurança, cachorro bravo e são assaltados. Não tem explicação, é o poder de Deus. E o que Deus dá, ninguém tira, só Ele pode tirar na hora que Ele quer.
Então, por isso que eu continuo testemunhando tudo que Deus fez na minha vida, o que Deus me deu. Porque eu sei que tudo que Ele fez é para mim testemunhar, é para mim abrir a boca a todas as nações e não ficar calada. Porque o que Ele concede a tal fulano, para tal ciclano, e eles não se manifestam, não abrem a boca, não testemunham a Deus, Deus não faz mais. E eu não me contento. Enquanto eu não estiver ganhando milhões de dólares por mês, eu não vou desistir. Eu não vou parar de lutar. Eu vou conquistar, eu vou conseguir. Porque essa é a visão. E as pessoas têm que ter visão. Quem é de Deus tem que ter visão grande. Não pode aceitar viver de miséria, de pobreza, porque isso está sendo enganado. Não é de Deus. Não é de Deus. E com certeza é do diabo. Você acha que o diabo ou Deus quer ver você na lama, na miséria, faltando isso e aquilo? E não vem com essa de querer falar, ai, o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus continua sendo pouco. Pouco é pouco. O mais com Deus aí sim é muito. Então, às vezes você fica com dó de dar oferta na igreja de R$ 100, que seja de 10. Fala, é muito. Ah, então tá, então a gente vai orar, profetizar para você ganhar R$ 100, igual meu bispo fala. Aí você fala, não, é muito pouco, então quer dizer então quer dizer que R$ 100 é muito para dar para Deus e é pouco para você receber, então você tá se achando mais do que Deus? É isso? Então você tem que rever seus conceitos, por isso que às vezes você não vai para frente, não prospera, por causa desses pensamentos medíocres, pensamentos pequenos. Isso é ser arrogante. É você não ver a obra em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, a primícia para Deus. Não é só dar o dízimo e tá bom. O dízimo é só para repreender o devorador. O que você está plantando em terra fértil na igreja é as ofertas. É isso? Não é o mais importante do que o dízimo. Claro que a oferta é depois. Mas é o que conta é a oferta, porque Deus prova se você tem amor no dinheiro, é na oferta que Deus prova. Se você é fiel mesmo. Por isso que ele prova no pouco para te colocar no muito. Se nem no pouco você está sendo fiel, você quer ser colocado no muito como? Então pense bem. Logo eu posto mais, que eu amo fazer. Se eu tivesse uma igreja, eu ia amar fazer cultos de segunda-feira e crescimento financeiro, porque eu amo falar sobre isso. Mas logo eu faço mais vídeos. Por enquanto, por hoje é isso, que já ficou muito comprido esse vídeo. Deus abençoe a todos, um beijo